Vamos parar de historinha, vamos direto ao ponto aqui, vai. Você sabe por que apesar de você crer em Deus, você orar, você ir à igreja, você continua lutando as mesmas coisas? Ou pior, às vezes vem a sensação de que as coisas estão piorando. É porque você não aprendeu a arrepender. Você não entende de arrependimento. Primeiro você tem que saber que Deus se move no arrependimento. Então se as coisas não estão acontecendo, é que está faltando o quê? É Deus te ouvir? É Deus entender o que está passando? Não. O que falta é você entender onde Deus está nesse jogo. E nesse jogo, o Espírito Santo de Deus ele vem para te trazer arrependimento. Sem arrependimento, não existe nada que possa resolver o que você está buscando. Mas como assim, Diego? Olha só. Tem uma passagem lá em... Vamos para Lucas 4. Lucas 4 é aquele momento que Jesus está voltando do deserto depois de ser tentado por Satanás. Lembra daquilo? Então ali Jesus ele vem, aí fala que ele vai num sábado, né, ele vai se reunir na sinagoga, que é onde os judeus se reúnem. Aí Jesus vai lá e é entregue para ele uma porção. Eles chamam de paraxá, é uma porção, porque isso é prática lá. Então assim, cada sábado uma porção do Antigo Testamento, né, ele é lido. E naquele sábado caiu exatamente Isaías 61. Não existe coincidência para Deus, né? Isaías 61 caiu na mão de Jesus para poder ler. E ele começou a ler Isaías 61. E ele começa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí fala que ele foi e fechou o livro, né? Na verdade era um rolo. Ele fechou o rolo ali, devolveu para o assistente e se sentou. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, está todo mundo olhando para ele. Por quê? Estava esperando ele terminar. Jesus ele parou no meio. Depois vai lá e leia Isaías 61. Você vai ver que Isaías está profetizando sobre o Messias, estava profetizando sobre Jesus. Ele falou ali o que aconteceria quando Jesus viesse. Só que ele escreve mais. Isaías ele vai além disso aqui. Ele começa a falar também do juízo. Ele fala que Jesus traria juízo, traria justiça sobre Israel. E era o que está todo mundo esperando. Mas enfim, Jesus ele para e todo mundo fica olhando para ele e fala: hoje se cumpriu o que está escrito. Ou seja, hoje eu sou esse que Isaías falou há mais de 700 anos atrás. Entendeu? E o que tem isso a ver com arrependimento? Tudo. Porque o ano da graça do Senhor é um tempo de arrependimento. Agora, entenda que arrepender não é você saber o que está sendo feito de errado. Não é você ter consciência disso. Não. A consciência é o primeiro movimento. Arrependimento, ele é consciência mais movimento. E o movimento é um movimento contrário à direção que você estava tomando na vida. É isso. Em hebraico, arrependimento é techuvá. Deixa eu colocar aqui, senão vai quebrar os negócios aqui. É techuvá. E techuvá literalmente significa retornar. É pegar um retorno. É você perceber que está indo na direção errada e você pegar um retorno e falar: opa, não, peraí, deixa eu consertar isso aqui. Isso é arrependimento. Então você saber: mas eu pedi perdão, isso não é nada. Pedir perdão até o capeta pede. Arrepender é quando você decide o seguinte, quando você decide o seguinte: não, eu percebi que a pornografia faz mal para mim, faz mal para o meu casamento. Então eu deixo de consumir pornografia. Eu percebi que a minha grosseria, que a minha violência, ela não pode fazer parte do meu casamento. Então eu deixo de ser violento. Aí vem aqueles caras que vêm, né, é violento com a mulher, aí depois pede perdão: não, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso. Não, isso não é arrependimento, não é eu nunca mais vou fazer isso, é eu nunca mais fazer, entendeu? É não fazer mais. Aqui eu estou dando um exemplo assim bruto para você entender. E isso em todas as áreas da sua vida. É por isso que Jesus ele fala aqui de trazer vista aos cegos. Não é o cego, é você que é cego, sou eu que sou cego, de não enxergar que os absurdos que eu tenho feito, que eu tenho replicado. A palavra me fala que nós somos redimidos, na verdade. Eu estou confundindo aqui as passagens. Tem uma passagem que Paulo fala que nós precisamos despir do velho homem. Ou seja, eu preciso me despir a todo tempo, né, do velho homem, da minha velha maneira de viver. Outra passagem vai falar que Jesus ele nos redimiu da vã maneira de viver. Ou seja, ele criou um caminho para que a gente pudesse reaprender a viver em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Nós temos pecado dentro de casa, quando nós não exercemos o papel que nos foi confiado. Nós estamos pecando, porque nós estamos distorcendo o funcionamento da nossa casa. Nós estamos distorcendo a percepção dos nossos filhos. Nós estamos pecando quando nós não temos responsabilidade com o dinheiro que fazemos, com as nossas finanças. Isso é um pecado. Isso precisa ser arrependido. Eu preciso ter consciência e conhecimento maior do que eu estou fazendo. Porque a verdade, às vezes, você não aprendeu isso.
Então você vai atrás e vai se arrepender. Você precisa se arrepender da forma que você cuida do teu corpo. Você precisa se arrepender do que você come. Isso. O que você come hoje tem te trazido vida ou tem te trazido morte? É isso. Aos olhos de Deus, a vida ela se divide em vida ou morte. Ou você coloca morte para dentro, ou você coloca a vida para dentro. E colocar a vida para dentro significa trazer equilíbrio, ordem para aquilo que Deus determinou. Deus fez isso no lugar. Deus determinou o papel do homem. Deus determinou o papel da mulher. Deus determinou o que é papel de um pai, o papel de uma mãe, o papel de um filho. Tudo isso traz vida ou morte para dentro da minha casa. Tudo isso traz vida ou morte na minha percepção de vida. Entendeu? Ah, então onde é que eu vou aprender isso? Na palavra. É na palavra que a gente aprende essas coisas. É a palavra que restaura, que estrutura, que serve de guia diário para a nossa caminhada. Quer ver um exemplo? Pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ainda hoje, é uma das nações mais poderosas do mundo. Mas os Estados Unidos, ele chegou onde chegou porque ele começou a se guiar. Os patriarcas, eles se orientavam através da palavra. A Constituição Americana foi escrita em cima do quê? Dos valores eternos da palavra. O que aconteceu com os Estados Unidos hoje? Olha como é que está aquela bagunça. E por que você acha que isso aconteceu? Porque a palavra deixou de ser um ponto de referência. E os espertões falaram, para que isso? Mas para quê? Para que orar na escola? Para que ler a Bíblia na escola? Para que ensinar as pessoas a lerem a Bíblia? Para que tudo isso? Para que tudo aquilo outro? Ah, é bonitão. Vai tirando os fundamentos e o justo perece. É o que nós estamos passando hoje. Então o que a gente precisa fazer hoje, mais do que nunca? Arrepender, é voltar. É fazer como os velhos reis que descobriam que Israel estava padecendo por falta de arrependimento, de posicionamento, adoração correta. Restaurar a ordem das coisas, a começar na minha vida. Então aprenda a se arrepender, aprenda a voltar, aprenda a se posicionar diante daquilo que você está vendo, você está sentindo. A angústia que vem no coração não é para você silenciar essa angústia com remédio. A angústia ela vem para te despertar que alguma coisa está fora do lugar. Alguma responsabilidade precisa ser assumida. É para você isso, tá entendendo? Aprenda a arrepender. Angústia é gatilho para arrependimento. Está angustiado com alguma coisa? Olha ao teu redor. Comece a fuçar. Comece a aprender. Vai ler a palavra. Vai orar mais. Vai buscar mais conhecimento. Nós precisamos cuidar da vida como um todo. Espiritualmente, emocionalmente e fisiologicamente. Tá tudo junto, gente. Então se arrependa. Tamo junto nessa, hein?